Olá, gente, tudo bem? A aula dessa semana é sobre uma classe gramatical muito pequena, mas extremamente interessante para ser o principal determinante dos substantivos. Vamos lembrar algumas coisas, então, antes de começarmos a falar dela? Pois bem, lembrem que os substantivos são o quê? São aquelas palavras que servem para dar nome às coisas do mundo. Quando nós pensamos em algo do mundo, como por exemplo celular, caneca, placa, Google, tudo isso são substantivos. Por quê? Porque são aquelas palavras que dão nome, ou seja, são nomeadoras de algo do mundo. Pois bem, os substantivos, eles são uma das principais classes gramaticais da nossa língua, graças ao seu poder de dar nome às coisas que existem no mundo. Por exemplo, vamos colocar aqui um substantivo, livro. Só que o substantivo, para ele ser melhor especificado, ele vai precisar de algumas outras coisas acessórias a ele. Ou seja, coisas que giram em torno dele. Como, por exemplo, a gente tem a palavra livro, mas a gente pode colocar o livro. Livro, então, ali é o substantivo. Mas, antes deles, nós temos uma outra classe gramatical que serve para dar duas informações sobre ele. Aquele o ali, ele é um informante de que esse substantivo ele é masculino e ele se encontra no singular. Ou a gente pode colocar um livro. Esse também, ele fornece as mesmas informações que o ali em cima, masculino também e singular. Essas palavrinhas que servem para dar essas duas informações básicas sobre o substantivo, elas se chamam artigos. Artigos, então, são palavras, ele é uma palavra anteposta, ou seja, que vem antes ao substantivo. E serve, além de fornecer informação de gênero, masculino ou feminino, e de número, o artigo ele também torna algo específico ou algo indefinido. Como assim? Vamos pensar numa frase, pegue um livro ali. E outra frase, pegue o livro ali. Nós temos ali, então, eu vou utilizar aqui a caneta. Nós temos ali, então, dois artigos antes do substantivo livro. Então, só que essas frases, uma delas vai ter um sentido mais específico e outra um sentido indefinido, ou seja, meio assim genérico. Qual delas? Pegue o livro, torna o quê? Torna isso específico, ou seja, algo que tu já conheces. E já aquela primeira frase ali, pegue um livro, é algo que indefinido, algo impreciso, ou seja, pode ser qualquer um. Então, os artigos, eles podem ser classificados em dois tipos: artigos definidos, aí eu vou pôr aqui na tabelinha do lado, artigo definido, que é o, a, os, as, e o artigo indefinido. Indefinido. Está ali no quadrinho. Uma, uns, umas. Eles servem para quê? Para tornar ora algo conhecido, ora algo desconhecido. Isso aí é extremamente importante dentro da produção textual. Como por exemplo, vamos pensar num texto bem curto. Acordei de sobressalto, ou seja, de repente, assustado ontem.
ouvi um barulho. Quando eu coloco esse um antes de barulho, que é um substantivo, isso aí mostra o quê? Mostra que eu desconheço esse barulho, ou seja, ele é algo novo para mim, é algo que eu não conheço. Portanto, eu uso o artigo indefinido para coisas que eu desconheço, para coisas que eu não conheço. Agora, lá no texto, quando a gente conhece alguma coisa, aí nós trocamos o artigo, nós vamos colocar o artigo definido. Aí, ó, descobri a causa do barulho. Agora, quando eu conheci esse barulho, eu uso aqui, ó, o artigo definido, ó, do barulho. Esse do, ele é a fusão do artigo com uma outra palavra. Vamos colocar aqui embaixo, aqui, ó, do. O do é a mesma coisa do que aquela palavrinha de, somada mais o artigo o. Então, ó, eu não falo mais um barulho, eu falo o barulho, por quê? Porque eu já o conheço, porque eu já o descobri. Então, vamos ao nosso material para vocês verem ali como é que se usam os artigos, né? Os artigos, então, eles são uma classe gramatical que é utilizada antes apenas dos substantivos. E por causa disso, ele tem um poder especial. Tudo que vem depois de um artigo se torna automaticamente um substantivo, né? Isso é bem interessante nesse sentido, né? Então, ó, que nem ali, ó, artigo, ó, o artigo determina o gênero e o número, como eu já tinha falado, gênero masculino ou feminino, número singular ou plural. Ó, o artigo anteposto, ou seja, posto antes, ele pode substantivar qualquer palavra. O que significa isso? O que é substantivar? É quando tu transforma palavras de outras classes gramaticais em um substantivo. Como é o caso aqui, ó. Não quero ouvir um não como resposta. Nós temos duas ocorrências da palavra não. Aqui não é uma classe gramatical chamada advérbio, que é invariável, ou seja, nunca muda. O não, ele pode vir em qualquer frase, sempre com a mesma forma, exceto quando a gente coloca um artigo antes dele, que nem assim, ó, um não. Um não quer dizer o quê? Uma negação, uma palavra negativa. Então, o não aqui se tornou um substantivo, por quê? Graças à presença do artigo indefinido antes dele, né? Então, os artigos também, eles podem vir combinados com outras palavras também bastante pequenas, que são as preposições, só dando um adiantamento. Uma preposição é uma palavra que estabelece o quê? Uma ligação. Né? Ligação, aí eu vou explicar para vocês, apagando o quadro, e olha o que uma preposição faz. Ó. Vamos pensar em dois substantivos, ó, café e leite. Qual é a palavra que eu posso pôr entre esses dois aqui, ó, substantivos, que eu possa juntá-los em uma única unidade de sentido? Ó, café, então, com leite. Essa palavra com, então, ela é chamada de preposição, porque ela tem uma função de quê? De ligação. Né? Preposição sempre liga duas palavras entre si. Isso é só adiantando isso para vocês. Então, os artigos eles podem vir... Calma aí, perdão. Os artigos eles podem vir combinados com preposição. Ó. Gosto de café. Agora, quando a gente fala assim, eu gosto de café, isso quer dizer que eu gosto de café de forma geral. Agora, se eu quiser
especificar um tipo básico de café, o que a gente faz? Quando a gente quer especificar alguma coisa, nós utilizamos quem? Os artigos definidos. Aqui, ó, que eu estou aqui, ó, o, a, os, as. Que eles fazem o quê? Eles determinam um substantivo com precisão. Aí eu gosto do café de casa. Viu? Ó, apareceu o artigo aqui definido, o, a, os, as, mostra que esse substantivo ele é nosso conhecido, né? Então, ó, artigo definido faz o quê? Faz com que o substantivo se torne algo próximo a nós, algo conhecido por nós. Por causa disso que, naqueles ditos populares, cheios de sabedoria, nós apagamos o artigo por quê? Porque nós queremos dizer algo genérico, algo amplo, algo de grande alcance. Por quê? Porque o artigo faz com que algo se torne nosso, algo próximo a nós. Que nem assim, ó, gato escaldado tem medo de água fria. Temos dois substantivos aqui. Quem são? Vamos colocar aqui, ó, gato e água. Além de medo, claro, que é um substantivo abstrato. Então, ó, vemos que antes desses três substantivos, nós não temos nenhum artigo, nem artigo definido e nem artigo indefinido. Por quê? Porque essas palavras aqui estão sendo utilizadas em sentido genérico, em sentido amplo, em sentido sem uma definição, ou seja, é algo que não está próximo a nós, mas que serve para todos os elementos dessa espécie. Como assim, ó? Quando eu falo gato escaldado, quer dizer que todo e qualquer gato escaldado. Não é apenas algo próximo a nós. E medo de água fria, ou seja, qualquer medo, qualquer tipo de medo e qualquer tipo de água fria. Por causa disso que eu não uso artigo nos ditos populares. Por quê? Porque eles servem para qualquer situação. Quando eu coloco o gato, isso quer dizer que esse gato é próximo a nós, que ele é um tipo específico de gato. Portanto, não serve para os tais ditos populares, tranquilo? E outra coisa sobre os artigos. O artigo nunca vem depois da palavra cujo. Nós nunca colocamos artigo, que nem assim, ó. Esse é o livro cujo o autor é meu amigo. Não tem artigo depois de cujo, não tem o depois de cujo. Então, o que a gente faz? A gente apaga isso aqui. Agora sim, agora está certo. Ó, esse é o livro cujo autor é meu amigo. Depois de cujo, artigo jamais. Nem artigo definido e nem artigo indefinido. Tranquilo? E certos nomes de locais, que são os locativos, que são aqueles substantivos que dão nome a certos locais, eles não aceitam artigo antes deles. Apenas se esses locais forem especificados, que nem assim, ó. Por exemplo, São Paulo. Gosto de São Paulo. São Paulo, a capital. Ó. Gosto de São Paulo. Venho de São Paulo. Vocês veem que o nome São Paulo, ele não aceita artigo, nem artigo definido, nem menos ainda artigo indefinido. A menos que eu especifique São Paulo com alguma qualidade, com alguma característica dessa cidade. Gosto da São Paulo intensa. Gosto da São Paulo da garoa. Aí sim eu uso o artigo, por quê? Porque eu estou especificando esse substantivo. Eu estou dando uma qualidade peculiar
a ele. Tranquilo? Então, ó, daquele nosso material ali, vamos a ele. Tem tudo isso de que eu falei, né? E agora os exercícios, ó. Complete com artigo definido ou indefinido. Ó. Isto é, quando eu não conheço, como é que eu falo? Eu uso artigo indefinido. Ó. Isto é um livro, isto é uma caneta, isto é um caderno. Tudo está à disposição de vocês. Quando alguém apresenta alguma coisa, mostra com artigo indefinido. Por quê? Porque as pessoas ainda não conhecem essas coisas. Luísa tem umas irmãs muito simpáticas. O artigo indefinido também mostra o quê? Mostra alguma coisa mais ou menos precisa. Quando tu também não conhece bem algo e tu coloca uma certa imprecisão nisso. Ó, a vivenda é uma casa independente, geralmente muito grande. Aí tu põe aqui o artigo definido. Por quê? Porque tu estás colocando um conceito. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Quando eu ponho o, isso quer dizer que eu conheço esse Sol. Então eu coloco o. Agora, se eu colocar um Sol, é uma estrela. Isso serve para qualquer Sol. Para qualquer Sol é de qualquer sistema solar. Agora, quando eu falo o Sol é uma estrela de quinta grandeza, estou falando do nosso Sol, que é conhecido por todos nós. Tu tens uma casa muito bonita, aí tu coloca uma casa, por quê? Porque tu está colocando algo que tu não conhece ainda muito bem, algo impreciso. Isto é a porta da nossa casa, aí tu põe o A, porque nós conhecemos essa porta, ela é nossa, ela é uma nossa conhecida. Isto é uma bela casa, mas não sei quem mora aqui. Como eu não conheço bem essa casa, eu só a vi e eu a achei bonita, então eu ponho o artigo indefinido. Isto é um computador, cujo preço está alto demais. Né? Eu também não conheço bem esse computador, mas eu sei que ele é caro, aí eu uso o artigo indefinido. Isto é pasta na qual guardo meus documentos. Como eu conheço essa pasta, então eu coloco o artigo definido. Isto é a pasta na qual guardo meus documentos. O Senhor tem um carro fabuloso, um carro que não é meu, portanto eu uso o artigo indefinido. Ela tem uns óculos muito originais. Lembrando uma coisa, o substantivo óculos é sempre plural. Por quê? Porque ele vem do latim oculum, que é olho, só que é no plural, óculos. Óculos, lá no latim era olhos. Então, portanto, óculos é sempre uma palavra plural. Né? Então, uns óculos, por quê? Porque não nos pertence. Artigo indefinido. A avó do Luiz deve ter uns 80 anos, ou seja, eu não sei bem ao certo o que é. Portanto, eu uso o artigo indefinido. Isto é cadeira feita com madeira de lei. Essa cadeira não é minha, portanto, artigo indefinido. Isto é uma cadeira. Isto é janela de onde se vê o movimento da rua. Como eu já conheço essa janela, porque eu sei, né, o que ela tem de especial, então eu coloco o artigo definido. Isto é a janela de onde se vê o movimento da rua. Tu tens, ó, não é nosso, um celular espetacular, artigo indefinido. Vocês têm uns discos fantásticos, artigo indefinido também. Porque não é nosso, então a gente usa artigo indefinido. Ó. Agora, classificar os artigos aqui presentes. Essa é super fácil. Ó. Uns alunos chegaram mais cedo. Uns, artigo indefinido, porque eu não sei bem quais foram. O bem sempre vencerá o mal. 2 artigos definidos, porque eu sei muito bem do que estou falando. Preciso de uma explicação para o fato. Temos 2 artigos aqui, ó. Uma explicação que eu ainda não sei qual é,
E para o fato, o artigo definido, porque eu sei o que é. Vocês estão vendo? Uma explicação demanda artigo indefinido, porque eu ainda não sei qual será essa explicação. E o fato é porque eu sei o que aconteceu, então artigo definido. Então, temos aqui primeiramente artigo indefinido e depois artigo definido. Em uma das frases, o artigo definido está empregado erradamente. Em qual? A velha Roma está sendo modernizada. Foi dada uma qualidade ao substantivo Roma, então artigo aí é válido. A Paraíba é uma bela fragata. Fragata é um barco. E aqui, a Paraíba quer dizer o quê? É o nome desse barco. Portanto, o artigo aí está correto. Não reconheço agora a Lisboa do meu tempo. Aqui nós temos um artigo antes da palavra Lisboa com uma certa especificidade, ou seja, com uma certa característica, uma certa peculiaridade, uma qualidade íntima de Lisboa. Então eu coloco o artigo definido. O gato escaldado tem medo de água fria. Não, aqui não pode ter porque eu quero que todos os gatos entrem nisso aqui. Então eu tiro o artigo, é a alternativa D. O Havre é um porto de muito movimento. Correto também o uso do artigo. Então a alternativa que vocês devem assinalar é a D de dado. Complete a história abaixo com artigos definidos e indefinidos quando necessário. Somos uma família feliz. Nós somos uma dentre várias famílias felizes. Então, artigo indefinido. Temos o trabalho desejado, que é nosso, e a casa dos nossos sonhos, que é nossa, artigos definidos. Nela temos um quarto grande, ou seja, um dentre vários quartos para nós e outros 2 menores para nossos filhos. Além disso, temos uma cozinha, um jardim, um quintal, uma varanda, entre outras coisas. Ou seja, algo que eu não estou especificando muito, não estou dando muita qualidade disso, então a gente coloca artigo indefinido. A minha esposa, que me pertence, é próxima a mim, fala muitas línguas, porque gosta muito de viajar e eu acabei aprendendo algumas, mas prefiro ficar em casa. Semana que vem nós vamos passar as férias no país predileto de minha mulher, a França, porque a França é nossa conhecida. Mas preciso aprender um pouco de francês. A agente de viagens, que nós conhecemos, então usa artigo definido, me aconselhou a estudar a língua francesa, porque só tem uma língua francesa, claro, pois é muito difícil. Porém, o que estou detestando é que a viagem vai durar umas 12 horas ou mais. Tranquilo, gente? Espero que tenham gostado e corrijam o tema.